A questão de fundo que íamos abordar hoje é como devemos ensinar na era digital. Ora, este tema é um tema complexo, não é? E vamos começar por ver quais seriam os tópicos que nós abordaríamos ao longo de uma formação longa, porque hoje não teríamos tempo para abordar estes tópicos todos, mas eu gostaria de os deixar aqui claros. Era, portanto, sobre a sala virtual onde vamos trabalhar. Eu vou-vos dar uma simplificação, a maior simplificação possível sobre este tema, sobre esta sala virtual, porque ela tem funções mais completas que o Zoom, que muita gente hoje usa, mas são opções que se fazem. Competências digitais dos professores. É uma temática bastante complexa e que foi um projeto de investigação que eu levei a cabo durante 2 anos, um pouco mais que 2 anos, envolvendo várias universidades europeias e que depois já falaremos em detalhe sobre ele. Sobre os nossos alunos e como aprendemos. É evidente que nós, como professores, ao longo da vida, nós tivemos várias fases. A primeira foi aprender a aprender, que nunca ninguém nos ensinou a aprender. E nós usamos aquele método que se chama Organization Desenrascation, não é? E fomos andando para a frente e lá conseguimos fazer as nossas licenciaturas, etc, etc. Mas isso foi através de um processo que foi aprender e aprender e aprender. Até que há aqui uma alteração importante, que é ensinar a aprender, que é uma outra fase que nós temos, em que vamos guiar os nossos alunos no processo de aprendizagem. E se nós chegamos a uma fase em que vamos fazer ações de formação e outras coisas do estilo, temos que também ensinar a ensinar. Portanto, estas são as fases caracterizadas ao longo da vida que todos nós passamos por elas de uma maneira geral. Que mais? Aspectos metodológicos do ensino não presencial. Porque o ensino não presencial, hoje facilita-se muito isso. Fazem-se umas aulazinhas na televisão, falei, aquilo é uma confusão monumental, em que os pais passam o tempo a queixar-se, os professores a queixar-se, a confusão é generalizada e, de facto, não há uma metodologia de ensino não presencial. De uma forma muito simples, há vários aspectos e vários momentos a desenvolver. Uma é a divulgação da informação que nós queremos transmitir. É evidente que há necessidade de uma certa maturidade por parte do aluno e aquilo que hoje queremos fazer por todos os condicionalismos que temos é que procuramos ensinar à distância desde idades muito jovens e por vezes não há maturidade suficiente dos nossos alunos nessa idade para fazer ensino não presencial. Mas, enfim, é o que é possível neste momento. Que mais? Mas vamos ainda ver, comunicar e guiar os alunos. Portanto, é importante ter, para além da comunicação vídeo que nós usamos, uma comunicação como através de uma plataforma que vai orientando e guiando os nossos alunos. Durante uma série de anos foram testadas várias plataformas, eu próprio testei várias dessas plataformas e em determinada altura fixei-me na Moodle, que quase toda a gente conhece. É uma plataforma muito boa, com muitas funções, pode ser formatada de várias maneiras em função das necessidades dos cursos que estamos a dar, das disciplinas, de como é que estamos a fazer. Com grande surpresa minha, nesta grande confusão agora do corona, viram surgir uma série de plataformas que veio confundir mais do que ajudar. Porque se as pessoas já conheciam razoavelmente uma plataforma, ficaram baralhadas com aparecer mais outra, e não sei, faz-se assim, faz-se assim, e que, na minha opinião, parece-me que deveria ter sido um caminho diferente. Quanto a aspectos tecnológicos do ensino à distância, temos que saber bem fazer apresentações e convertê-las em vídeos.
divulgar conteúdos. Os conteúdos podem ser divulgados porque os conteúdos podem ter vários perfis, podem ser conteúdos visuais, portanto imagens, vídeos, ou podem ser conteúdos escritos. Há técnicas diferentes de divulgar. Apresentar, quando se começa um curso, o curso tem que ser muito bem apresentado e tem que se definir, criar um manual que é o chamado guia do aluno. Depois, ao longo, o curso deve ser dividido por módulos e, portanto, tem que haver um trabalho que é comum a todos os módulos. É trabalho colaborativo. Isto é, nós temos que pôr os nossos alunos a colaborarem uns com os outros. É evidente, se temos 20 ou 30 alunos numa turma, não podemos estar a colaborar todos com todos. Temos que criar pequenos grupos que vão dinamizar-se a si próprios e possivelmente dinamizar os outros. Há técnicas para fazer tudo isto. Portanto, depois temos as tutorias síncronas e assíncronas, portanto, os professores têm que guiar os seus alunos, mas não é uma confusão total de todos com todos e depois, às tantas, os pais a entrarem em cena. Isto tem que ser de uma forma muito mais sistémica, para que não haja grandes baralhadas nisto, e o que nós estamos hoje a ver é grande baralhada. Depois temos avaliação formativa contínua. É um processo de avaliação. Nós sabemos que uma das coisas que ocupa mais tempo no professor é a avaliação. O momento da avaliação ocupa-nos muito tempo. Se nós tivermos processos automáticos de fazer essas avaliações, dá-nos uma grande economia de tempo e dá-nos uma grande eficácia ao aluno no seu processo de aprendizagem. Mas isto é só para vos deixar aqui os tópicos importantes e, por fim, a avaliação sumativa online a fazer sobre tudo isto. Ora, eu aqui, o que ia fazer agora era dar-vos uns pequenos tópicos sobre a utilização desta sala e sobre a sala virtual que vamos usar. Esta, vocês já estão a ver aqui neste slide, que é muito semelhante ao ambiente que temos à nossa frente. Vamos então ver quais são os perfis das várias pessoas que vão participar. Temos o anfitrião ou o coordenador, que neste caso concreto, nesta ação, sou eu. Temos depois as pessoas que participam na apresentação, e aqui o anfitrião pode ser simultaneamente um apresentador, ou podemos ter mais do que um apresentador, e depois temos os participantes. E os participantes que temos aqui são vocês. Ora bem, quando se faz uma apresentação, não há necessidade de termos um elemento que faz alguma distração, que é a imagem de todos. E então, o que se costuma usar é só a imagem do apresentador e do tutor quando se está no momento da apresentação. Porque nós temos que levar as pessoas a estarem concentradas no tema. E se temos muitas imagens, provoca-nos distração sobre isto. O que é que eu posso fazer? Eu posso ir, portanto, eliminar as várias pessoas que são os participantes. E vocês reparem que nós estamos a ficar com a sessão. Eu não elimino da sessão, elimino os vídeos para não ter confusão durante a apresentação. E ficaram apenas duas pessoas, que sou eu e o Canhão, o António Canhão. Portanto, este é o ambiente em que vamos usar nos momentos de apresentação, e vamos usar outro formato, que é aquele formato de grupo, nos momentos seguintes. Portanto, eu vou manter esta sessão assim e vou então mostrar-vos o que é que nós podemos fazer para usar o áudio, o vídeo e o pedido para falar. Nós aqui neste momento o que é que temos? Temos 3 botões que nos ajudam a definir este contexto. Mas, como é que nós fazemos quando queremos usar o áudio? Clicamos no botãozinho no microfone. Para usar o vídeo, clicamos no botão da câmara. E quando queremos pedir para falar, clicamos naquele botãozinho do boneco que está lá em cima com a mão no ar. Mais, o áudio. O áudio tem várias funções.
E as várias funções são dadas desta forma. Quando eu clico no triângulozinho que está ao lado do microfone, estão a ver, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que nos vai abrir um outro campo em que diz que quer que o meu microfone se silencie, que podemos pedir para mudar de microfone ou podemos pedir para que nós tenhamos um botão ou uns botões que nos permitem afinar o nível do microfone. E tudo isso está à vossa disposição. Reparem, mais coisas. O vídeo tem aquilo que vos mostrei há bocadinho. E algumas pessoas, especialmente na primeira sessão que usam vídeo, esquecem-se de clicar por baixo naquele botãozinho que está ali. E então eles veem o vídeo, mas não estão a enviar o vídeo para o grupo. E aqui o que é que vai acontecer? Quando nós clicamos naquele botãozinho, vai-nos aparecer então a imagem do coordenador da sessão e dos apresentadores. Ok? Vamos então ver agora o quê? Para pedir para falar é esta. E na altura própria, o moderador da sessão o que faz é dar então a palavra. Aqui neste caso, vocês já todos têm permissões para usar áudio e vídeo, só que não o estamos a usar neste momento para vos mostrar como é que isto vai funcionar. Vamos então entrar depois no tema que é competências digitais dos professores. Eu não vou entrar a fundo, vou-vos só dizer que do trabalho de investigação que fizemos sobre este tema, identificamos 50 competências digitais e que poderão ser aplicações que são absolutamente imprescindíveis e outras que são meramente recomendáveis. E temos aqui muitas coisas, quer dizer, há coisas que quando eu começar a dizê-las vocês riem-se, não é? Quer dizer, é saber usar um e-mail, básicos acerca de internet, como é que encurtamos um URL, que às vezes é um URL compridíssimo, mas são coisas que estão imenso jeito no nosso dia-a-dia de trabalhar. Como é que nós partilhamos documentos, como é que nós partilhamos, portanto, em áudio, em vídeo, etc, etc. E, portanto, isto são um conjunto de coisas que nós vamos ver em detalhe mais tarde, depois o conjunto de outras que vão até aos 50 items e, pronto, as competências dos professores. E aqui nós vamos passar então para um segundo ambiente e neste ambiente eu quero-vos falar sobre as tais competências digitais. Ora bem, eu para vos falar sobre as competências digitais poderia usar duas formas. Uma é algumas apresentações que eu tenho feito em ambientes de universidades estrangeiras e que estão em formato vídeo. Eu julgo que é preferível, e não tenho feito por acaso estes vídeos em português, mas eu julgo que era preferível fazer esta apresentação em língua portuguesa. E portanto, eu ia começar por vos apresentar esta temática em língua portuguesa. E quais são as competências necessárias para ser um bom professor na era digital? Há quem diga que a melhor forma de se começar uma sessão é começar por fazer perguntas para ligar o apresentador ao auditório. Vamos então ver esta questão. Há 2 décadas era suficiente ser um especialista numa área científica. História, biologia, matemática, etc. E a pessoa, essas competências eram suficientes para se ser um bom professor. Mas rapidamente, além de ser um especialista numa área científica, era necessário competências pedagógicas e didáticas. Começou então a dar-se grande relevo às competências pedagógicas, coisa que até aí passava como que num segundo plano. Bom, isto foi uma fase, e o que é que aparece a seguir? As competências pedagógicas e didáticas são quais? São, vamos lá ver, saber preparar e apresentar conteúdos em formato multimédia,
conhecer métodos de tutoria presencial e online, conhecer como fazer avaliação formativa contínua, saber usar uma plataforma e saber usar uma sala virtual síncrona quando as pessoas estão a fazer ensino não presencial. Porque se estiverem a fazer ensino presencial, não precisam de usar uma sala presencial síncrona, como é este caso, não é? Ora, mas usar uma plataforma em ensino presencial é muito útil para ajudar o trabalho do professor e muito útil para ajudar o trabalho do aluno. Deixo-vos só esta mensagem. Noutra altura poderemos entrar em profundidade sobre esta temática. Ora bem, as competências digitais dos professores na era digital fez com que os professores se transformassem nos formadores mistos, vulgarmente conhecido por blended teacher. Ora, ao princípio parece um bocado estranho que um professor que dê aulas presenciais tenha que ser simultaneamente um blended teacher. Mas eu vou dizer o seguinte, será que cada um de nós, no século XXI, não tem que saber usar a internet, uma série de ferramentas digitais, etc, etc? É uma resposta única. São imprescindíveis. Estas ferramentas são imprescindíveis e, portanto, à medida que nós avançamos mais, temos que dominar cada vez mais um conjunto de outras ferramentas. Portanto, ser professor na era digital é aquilo que eu diria que tem que ter competências mistas. Porque se está a ensinar um ensino presencial, tem que dominar um conjunto de ferramentas. Mas está a ensinar um ensino à distância, tem que dominar uma série de outras. E o que nós estamos a ver é pegarem hoje nos professores e pô-los a dar a ensinar à distância. Isto é fácil, é dizer, isto não é nada fácil, isso é uma coisa bem complexa e que não pode ser tratado de um ânimo leve como está a ser abordado. O ensino não presencial, o ensino não presencial ou ensino à distância requer técnicas e métodos próprios de trabalho que não estão a ser dadas às pessoas e os coloca numa situação bem complicada. Bom, que mais? Professores na era digital, saber ensinar com novas tecnologias e novas metodologias, ensinar a aprender, que foi uma coisa que eu e praticamente todos nós tivemos que tivemos que aprender por nós próprios, e ensinar a gerir grandes quantidades de informação. Porque este é o grande desafio do século XXI, não é? Eu tenho isto tudo esquematizado num site que fui arrumando e a questão é que quais são as competências digitais para ser um bom professor no século XXI. Estas são, de facto, as questões de fundo que se nos têm que pôr e que são daquele estudo que eu fiz, daquele projeto de investigação que eu fiz, são cerca de 50 que são recomendadas. Vamos então ver como é que elas próprias estão agrupadas. Portanto, aspectos gerais, já lá vamos, fonte de informação e investigação, comunicação e trabalho colaborativo, organizar e publicar conteúdos e trabalhos, organizar imagens e vídeos, usar redes sociais e gerir comunidades, informação territorial, local, mapas e viagens, procurar e usar aplicações, usar usar uma agenda eletrónica, que é uma coisa hoje imprescindível, nós termos organizados os nossos tempos de uma forma bem esquemática e outras recomendáveis. Vamos, portanto, ver relativamente aos aspectos gerais quais são cada uma dessas aplicações. Básicos sobre a internet, básicos sobre comunicar por mail, áudio ou vídeo, captura de ecrã e imagens da internet, básicos para gravar áudio, vídeo e obtenção de músicas, encurtar URL, tradutores automáticos e, portanto, reparem que por vezes as pessoas dizem capturas de ecrãs e imagens. Há imensa informação disponível que pode ser utilizado sem quebrar os direitos de autor e, portanto, pode ser utilizado por cada um de nós. São chamados Creative Commons
License e que são fundamentais para às vezes nós ilustrarmos aspectos das nossas aulas. Reparem, fontes de informação e pesquisa. Em que é que nós encontramos isto? Como procurar e pesquisar na net. Hoje a net é uma fonte de informação brutal, mas é uma fonte de informação verdadeira e uma fonte de informação falsa. Portanto, nós temos que estar preparados para saber escrutinar entre a informação verdadeira que nos é disponibilizada e aquela com quais somos bombardeados para nos manipular. Portanto, fazer inquéritos online e formulários. Outro conjunto de técnicas importantes. Como comunicar o trabalho colaborativo remoto. Portanto, isto é um aspecto interessante, que todos nós temos hoje que colaborar com os nossos colegas, tanto ao nível de docentes como ao nível de alunos. E, portanto, mas para colaborar com os nossos colegas, reparem, só um dos tópicos que eu tenho aqui, conversor de fusos horários. Se nós estivermos a trabalhar com colegas, mesmo que seja de língua portuguesa, podemos estar a trabalhar com colegas de Timor, Moçambique, o fuso de Lisboa, o Brasil. Ora, se nós quisermos acertar uma hora de uma reunião, temos que saber definir e converter a hora em que vamos falar, segundo o fuso X, e como é que se converte isso. É tão difícil e tão simples quanto isto. Organizar um encontro e sincronizar agendas com os vários parceiros, trabalho remoto. Vocês reparem, se nós sairmos do ambiente de ensino e passarmos para o ambiente empresarial, eu pergunto se não será muito mais fácil uma equipe de vendas que se distribui ao longo de todo o país ou que se distribui ao longo de toda a Europa fazer reuniões em videoconferência semanais, em que se perde uma hora, meia hora ou uma hora para coordenar trabalho, do que estar a fazer deslocações enormes que as pessoas têm que se deslocar e perder imenso tempo e não sei o quê, e custos elevados. Ora bem, tudo isto são coisas que justificam ser ponderadas nos nossos trabalhos diários, ou como professores, para partilhar coisas, discutir, etc, etc. Publicar conteúdos e trabalhos, como é que isto se faz? As várias formas, como websites, publicar documentos, conteúdos, experiências, em blogs, etc. Criar e-books. Portanto, tudo isto são um conjunto de ferramentas. Hoje os DVDs estão um bocado já ultrapassados em termos tecnológicos. Publicar as apresentações, etc, etc, etc. Organizar imagens e vídeos é outra coisa importantíssima. Básicos para capturar essas imagens. Sincronizar os seus equipamentos e ter todos os ficheiros num só ambiente nuvem. Editar as fotos e vídeos para publicações. Publicar fotos e vídeos na internet. Já não vou falar em questões profissionais, estou só a falar em questões de viagens. Imaginem que durante as viagens hoje toda a gente faz centenas ou milhares de fotografias, que no fundo muitas delas acabam a ficar num monte de arquivo digital não estruturado, não organizado. Ora, isto é muito fácil de o fazer e muito fácil de o organizar. É preciso saber. As coisas todas são fáceis quando se sabem. Quando não se sabem, são uma super confusão. Redes sociais e comunidades. Criar e gerir as suas comunidades. Outro aspecto. Como usar redes sociais. Bom, tudo isto são coisas importantíssimas. Informação territorial, mapas, organizar temas, organizar viagens, organizar toda a informação para que ela possa estar disponível em condições. Fazer voltas ao mundo virtual para complementar, por exemplo, o trabalho em geografia ou em história. É muito importante poder dar uma visão aos nossos alunos. Google Cultural Institute, uma fonte enorme de informação. Cultural Trips on Google Maps, outra coisa interessantíssima que nos ajuda imenso e aos nossos alunos. Várias aplicações, quais? Bom, Google Chrome, o Apple Store, tudo isto, há imensas apps disponíveis que nos podem ajudar muito e que por vezes nos passam completamente ao lado. O que mais? Bom,
Agenda online. Agenda online é também uma ferramenta importante. Otimizar e sincronizar a sua agenda digitalmente. Mais outros que outros. Bom, mapas conceptuais, jogos pedagógicos, aplicações móveis, realidade virtual, Google Classroom, realidade aumentada, básicos sobre a segurança e ética na internet, básicos sobre instalar ou desinstalar aplicações, básicos sobre manutenção de hardware e sistemas operativos. Muitas vezes são coisas que estão ali à nossa disposição, mas nós não sabemos por onde é que lhe havemos de pegar, porque são coisas complicadas e confusas se não o sabemos fazer. Se o sabemos, é fácil. Ora bem, a questão que se põe é: será que você está preparado ou preparada para ser professor na era digital? Esta é uma pergunta muito mazinha que eu vos ponho, mas que de certeza ninguém está totalmente preparado, porque não tem sido dado um foco prioritário a esta temática. E ela, parece a mim, que é importante para todos nós, como docentes, e para apoiar os nossos alunos. Bom, olhem, muito obrigado por este bocadinho que tivemos aqui juntos. E agora gostava de ouvir alguns comentários da vossa parte, portanto pedia-vos o favor de ligarem os vossos vídeos e as vossas alerta e mais experimentados já neste mundo das tecnologias do que... Quem é que quer começar a pôr uma pergunta em cima da mesa? Prévia, dizia que era várias competências, era para António Canhão, queres ser tu mandar uma pedrada no charco ao alto das águas em movimento? Nas competências ali apresentadas, cada um fazer um cheque a si próprio e por outro lado ver, mas é mesmo essencial isto tudo? Então, mas até agora quanto tempo é que vou andar a preparar-me e a formar-me para saber isto tudo? E isto são questões que têm a ver com a profissionalidade docente, em que hoje é afirmação comum e constatação muitas das vezes, em que o professor está demasiadamente disperso em muitas solicitações. Há muita solicitação ao professor, em caráteres muito diversos. Outra questão que se costuma dizer é que há muita burocracia, muita taxa de ocupação em tarefas de natureza administrativa ou burocráticas. E, de facto, é tudo um bocadinho verdade, mas depois quando começamos a pensar seriamente e enfocar, depois temos dificuldade em sair desse campo pantanoso. E esta matéria das competências digitais é para mim sensação, diz que só funcionaria com um projeto curto, médio prazo. A médio prazo. Ninguém fica formado assim de hoje para amanhã, é um processo que pode levar meses, anos, a que estejamos suficientemente bem fechados para tratar um leque variado de competências em torno de nós. E porquê? Porque, de facto, dia a dia... Também está? A voz também está com eco. Mas eu termino já. Sim. O que eu quis dizer é que... Não, mas espera, António, vou só terminar mesmo. Esta questão de ser um projeto longo, acho que era muito importante estar presente no comando das escolas e das nossas cabeças, porque nós temos muito esta ocorrência em Portugal. Nós temos picos de ondas, ou estamos numa onda, e depois o sistema normalmente arranja uma prancha, vai surfando aquela onda, depois acaba a onda e aquele assunto mais ou menos passa. Depois vem outra onda qualquer. E esta questão das tecnologias tem tido ondas, mas são mesmo ondas, porque depois passa o vento forte que provocou a onda e aquilo cai. O Luís Santos está com eco. Tem o máximo para... Quando há eco, Se pudesse usar o poder... não uso eco. Estamos com eco todos, menos aquele que está a produzir o eco. Eu tenho por aqui um grupo. Quando há eco, a pessoa que está a produzir eco... Pelo menos com hardware e com computadores e etc.
Isto era só um pensamento, não estou a afirmar nada. A palavra agora é Estamos mesmo com essa. R todos os, menos aquele que... Ora, deixa-me ver aqui, deixa-me ficar aqui uma... Agora, sem eco. Muito bem. Pronto. Então é assim, vou tentar ser breve. Realmente, António, muito obrigado pela apresentação, foi muito clara e muito esclarecedora sobre o perfil que Ora bem, nós devemos ter, como é que nós podemos comunicar. E depois realmente o canhão, a intervenção do canhão fechou, rematou de certa forma. Então o João Nunes tinha... De facto, eu fui há pouco, fiz aqui tinha só pedido um breve... para falar há pouco. Uma breve pesquisa aqui no meu computador e vi que em 2010, 2011, segundo aquela onda surfista que o canhão há pouco falava, houve a febre das competências nível 1 e nível 2. O canhão deve-se lembrar claramente disso, e provavelmente os outros colegas também se lembrarão. É isso. E nós, de facto, andamos nesta baixa formação. A formação contínua de pessoas tem sido um bocadinho vítima exatamente destas ondas que ora vêm, ora vão. Eu estava-me a lembrar, de facto, que ainda falamos hoje nas novas tecnologias. Eu acho um bocadinho estranho, não aqui neste plenário, mas eu ouço na minha escola, enfim, em vários locais, as novas tecnologias, como se isto fosse novo, não é? Isto não é novo. Pode aparecer mais hoje uma aplicação, amanhã aparece um microfone que faz isto ou aquilo, ou amanhã aparecem umas colunas, umas mais e outras muito menos. Eu, infelizmente, estou numa escola que muito menos tem realmente sabido aproveitar as tecnologias no âmbito do ensino e da aprendizagem. E não temos, de facto, aproveitado as tecnologias no verdadeiro projeto Minerva, o projeto NOLI, o PTE, e como o Canhão dizia, virá provavelmente o dia deste altura. Mas continuamos com uma inércia extraordinária dentro da escola. Não sei se é porque a avaliação de desempenho docente não existe, não sei se é porque a responsabilidade de cidadania de cada um também não existe, que é facto é que, isto só para dizer, a escola a que eu pertenço, somos 150 professores, e há 2 que utilizam a plataforma Moodle. E neste momento provavelmente haverá estão provavelmente neste momento a olhar para aquilo que utiliza para o 12º ano e de facto vivemos um bocadinho a leste, não é? Agora estamos neste momento, somos obrigados a utilizar a plataforma Office 365 e portanto o Moodle claramente está, vai começar a ficar com mais teias de aranha e vai desaparecer do mapa da escola onde eu estou, exatamente porque o Office 365 tem algumas potencialidades que não é claramente uma LMS, mas, enfim, João, eu acho que é um desabafo pertinente, porque o que se passa hoje, e eu de uma forma um pouco ligeira, no início falei nisso, que é, hoje anda-se a saltitar de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra e não se vai à profundidade de uma plataforma. Eu usei durante uma série de anos com grande o Moodle, porque é uma plataforma, eu usei o Technical, usei uma série de aplicações de plataformas que foram testadas e tal, e de facto estabilizei-me no Moodle porque a relação de qualidade-preço era a melhor, porque o Moodle de facto é um open source e que tem muita qualidade, tanto para ensino presencial como para ensino à distância e até para a produção de MOOCs. Eu já fiz MOOCs com o Moodle e que me dei perfeitamente porque é muito completa. O Moodle tem muitas ferramentas que não estão disponíveis na abertura direta, mas que depois que se podem ir buscar e complementar. E de facto fiquei surpreendido quando vi, como você referiu e muito bem, o Teams, o Office 360, não sei o quê, quer dizer, o que faz as pessoas ficarem um pouco loucas com tudo isto, não é? Porque, afinal, qual é que será a melhor? Afinal, para onde é que vamos? Afinal, quer dizer, e eu
Eu tenho dito isso várias vezes porque fiz e pus em prática este tipo de coisas que foi, eu costumo dizer, para fazer ensino à distância e implementar os aspectos tecnológicos é fácil. Compra-se as aplicações que forem necessárias, os equipamentos que forem necessários e a gente em 15 dias, o máximo um mês, tem aquilo a funcionar. Agora, para pôr a funcionar, formar os professores e pôr tudo ok, nem um ano chega para fazer tudo isto. Porque são tecnologias bastante complexas e o que eu vejo hoje, este esquema que se usou aí com as aulas não presenciais, não sei quem, não sei o que mais, foi completamente lançar os professores às feras. Desculpem lá a expressão, mas para mim foi isso. E foi baralhar completamente o esquema em que a certa altura as pessoas vão dizer, bom, isto do ensino à distância não serve para nada, isto é uma baralhada, isto é uma porcaria, vamos voltar calma e tranquilamente ao nosso ensinozinho presencial, não sei o que, não sei o que mais. Ora bem, na minha opinião, é perder-se uma oportunidade importantíssima de conduzir as pessoas, se isto fosse bem conduzido, dar a formação adequada aos professores, embora não houvesse condições de tempo para que isto seja feito em tempo, mas dar os passos. Agora, apresentar não sei quantas aplicações, apresentar não sei quantas plataformas, e faz assim, faz assim, isto é uma confusão total e com riscos muito elevados. Muitos deles são mesmo engenheiros informáticos que acompanham as modalidades. Muito bem. Acho que a Anabela também pediu... Eu estou completamente de acordo consigo. O único aspecto importante a ter em linha de conta é, de facto, uma moderação eficaz para não se entrar numa dispersão enorme à volta do tempo. Estão todos afónicos. E, portanto, isso é uma coisa que tem que saber muito cuidado nessa perspectiva. Portanto, você está a gerar também um pouco de eco, mas pronto, assim que terminar de falar, podia... É assim, respondendo à questão que há pouco cancelar o seu micro para não será que introduzir. você está preparado para ser professor na era digital? Introduzir. Está bem? Pronto, acho que esta é a questão de fundo e eu acho que não estamos claramente, não é? Não estamos claramente pelas várias questões. A Mónica Sousa tinha pedido. Gostava só de fazer duas referências muito rápidas. A questão que o também a palavra disse que era interessante que nós pudéssemos passar a ter mais reuniões à distância. Eu acho que Mónica, tem que ligar o seu microfone. Porque se o moderador de facto for conciso, objetivo... Não ligou, então não está bem afinado. Bem. Se o moderador pronto, não conseguir ter a reunião na mão... Tenho isso publicado em língua inglesa. Eu julgo que não haverá grandes dificuldades entre vocês, ou haverá. Se não... porque publicar o vídeo antes é depois muito mais interessante fazermos uma reunião sobre as dúvidas que temos e que surgem do vídeo apresentado. O que é que vocês acham desta ideia? Eu vou-vos, em qualquer hipótese, vou mandar-vos o vídeo. Vocês veem o vídeo e já estão, os que tiverem a oportunidade, já estão melhor preparados para levantar questões. Luís Santos. Luís Santos resolve-se já o áudio. Luís, já está. Já me ouvem? Já. Já me ouvem? Já. É que o micro, quando foi esta... E as pessoas não têm ideia quanto tempo é que uma pessoa gasta para preparar uma sessão deste estilo. Porque senão isto era uma chachada. Ou não é? Vocês que têm
que se têm trabalho como docentes sabem bem o que é que custa isso. Outras pessoas não sabem. Dizem, pá, o gajo tem 1 hora, pá, faz aquilo numa hora. Faz o caneco é que faz. Não é? E você está a pôr em cima da mesa, uma questão extremamente pertinente. Como é que é? Hã? Eu vou estar em sala de aula com uma turma que tem que preparar para exame, tem que acabar de preparar para exame, e tenho o 10º ano em casa, a preparar para os conteúdos, para as atividades, etc. Faço sessões com eles 5 minutos, com quizzes, etc. Mas não vou ter tempo para isto tudo. Foi não? E pensa nisto mesmo, António. É. Bom, vamos lá ver. Epá, eu acho melhor já não entrar por esse caminho, só acabamos isto todos a chorar, pá, e depois é uma chatice. Pá. Olha, não sei se já me conseguem ouvir ou ainda não. Sim, Mónica. Sim, já me conseguem ouvir? Sou eu, a Mónica. Já estou a ouvir. Agora é só uma afinaçãozinha no microfone para pois, o seu micro está muito em cima da boca. Tem que o afastar um bocadinho, vá, que é para não dar distorção. Está bem. Pronto. Está bom. Fala lá agora. Pronto, eu só queria partilhar que na minha escola tem sido tudo feito com muita calma, que a direção optou por não impor nenhuma plataforma, embora tenha disponibilizado o Microsoft Teams. Não está, já está tudo inserido, criou-se meios oficiais e tudo mais, mas só estamos a trabalhar entre nós, professores, para aprender. Afasta ainda mais um bocadinho o microfone, ainda está muito perto, dá muita vibração. Temos estado a trabalhar só entre nós para aprendermos, não está a funcionar ainda com os alunos, e cada professor tem andado ao seu ritmo, conforme consegue, a fazer o contacto com os alunos. Muitos não se sentem confortáveis e por isso trabalham só por e-mail. Outros gostam de arriscar nas tecnologias e já as dominavam há muito tempo e portanto já usam as plataformas. Os alunos estão contentíssimos de se ver uns aos outros porque já tinham saudades de estar uns com os outros. Depois temos a outra questão, que é o facto, eu sou de uma escola 2-3 e temos o problema de eles serem todos menores. E, portanto, se os pais autorizarem a imagem e vídeo, é com vídeo, se não, eles tapam a câmara e ficam só em áudio. Mesmo... Há sempre o sistema da máscara, que vai resolver esses problemas, pá, da identificação. Mas acho que a minha escola foi muito ponderada, mas o conceito pedagógico que fizemos já um louvor para ficar por escrito em ata deste último pedagógico, pela forma calma e tranquila como as informações foram passadas e como é que foi gerida toda esta informação, que é novidade para todos nós. Porque uma coisa é passar pontualmente um vídeo ou fazer uma aula com um recurso ao computador, etc. Outra coisa é toda a nossa vida gerir à volta disto. Os horários que foram marcados e síncronos com os alunos também não são nada complicados e, portanto, acho que a filosofia foi tentar simplificar ao máximo, porque já andava tudo a entrar em stress. Já havia pessoas que não tinham horas para comer nem para dormir, porque depois os pais mandam mails a toda a hora, não é? A partir do momento que tem um ponto de contato... Não ter horas para comer e dormir, isso não tem problema. Agora, se não tem dinheiro para comer, isso já é que é pior. Isso é que é pior. As horas, olha, pronto, durmam menos, olha. Isso depois as pessoas até depois começam a ficar mais elegantes e tudo, e ainda vão agradecer aí ao Ministro da Educação por estas horas, etc. Bom, minhas senhoras e meus senhores, como é que é? Vamos continuar aqui a partir pedra, ou acham que as pedras já estão todas partidas e vamos deixar isto para uma próxima sessão, continuarmos com o tema seguinte? António Canhão, diz o que é que tens a alegar em tua legítima defesa, faz favor. Resumindo aquela proposta, eu estive a ver o chat e alguns dos nossos colegas que não falaram, mas escreveram, dizendo que concordavam em receber os materiais, quer desta sessão,
quer o outro vídeo referente à forma de aprendizagem do nosso cérebro, e para que possamos vê-lo, refletir sobre ele, e depois ponderarmos uma outra sessão em que isso poderia ser a temática de análise e de trabalho, que era, ok, trabalhamos com alunos, com aprendizagens, já agora tentar ver se temos consenso na forma de entendimento como é que nós aprendemos. Depois tem tudo a ver com as metodologias que se usam ou não no apoio a estes meios. Eu propunha isto. Por hoje ficaríamos por aqui. Os materiais que venhamos a receber, podemos agendar depois uma outra sessão mais específica. Gostava só de fazer uma pergunta antes de irmos embora ao António dos Reis, se fosse possível. O que é que o António preconiza para que o professor de hoje esteja preparado para esta era digital? Epá, muito trabalho. Vamos lá ver. Isto não é uma brincadeira que se faça de um dia para o outro. Vocês viram ali que eu só naquela parte que são tecnologias digitais elenquei 50 items. Mas isto é só a pontinha do iceberg. Não é? Portanto, a primeira coisa é que as pessoas estejam motivadas e depois estejam empenhadas em se atualizar. Fora disso, pá, eu não vejo, porque isto é de facto necessário muito trabalho. E digo-vos uma coisa, quanto mais se percorre o caminho, mais entusiasmados nós ficamos. Isto estou-vos a transmitir a minha experiência. Eu, portanto, comecei nisto, comecei a fazer estas coisas há mais de 20 anos. Portanto, eu comecei a fazer comecei a fazer estas experiências de uma forma engraçada. Eu dava aulas na faculdade a turmas à noite e eu passei a fazer os vídeos didáticos das aulas que dava. Como um vídeo de 50 minutos, é uma coisa incrível, não há pachorra. Eu passava a organizar as minhas aulas por blocos. Então criava vídeos de 10, 15 minutos no máximo. E publicava na plataforma da universidade. O que é que acontecia? Estamos a falar em finais do século XX, princípios do século XXI. Então os meus alunos diziam, professor, isto é muito complicado porque a gente está ali, para ali, aquilo, e o vídeo demora muito tempo. Reparem, isto era com as larguras de banda há 20 anos, não é? E eu dizia, vocês fazem assim, vocês ligam o vídeo, vão jantar, e quando voltam de jantar vão ver o vídeo, assim já têm o stream todo feito. E outra coisa, a certa altura perguntei-lhes se eles achavam, porque nós tínhamos era um curso presencial, eu fazia aqueles esquemas todos para experimentar, e eles a certa altura perguntaram, mas vocês o que é que acham? António, é só para te avisar o seguinte, houve aqui uma quebra durante um tempo, perdemos um bocadinho aqui da tua síntese que estavas a apresentar. Entretanto retomamos, mas estavas naquele ponto a explicar. Fizeste vídeos. E foi. Agora A minha senhora não, agora é que podemos. Ai, Antônio. Nós não perdemos. Ao canhão foste a minha salva. Eu acho que ela teve mesmo quebra de internet. O que temos aqui do lado direito em cima do ecrã, este aviso, é claramente uma quebra do anfitrião. Portanto, a internet do António Reis teve mesmo uma quebra neste momento. Mas eu julgo que estamos sintonizados sobre duas coisas. Uma, ele vai enviar os materiais, a outra, o tal vídeo, que poderá ser motivo de algum debate, que é aquela questão, como é que aprendemos? Não quer dizer que todos nós não temos já lido coisas sobre isto e não tenhamos inclusive reflexões sobre isso, mas ele tem aquele vídeo que eu não cheguei a ver por inteiro, vi só partes. Penso que ele vai ali buscar alguns ingredientes que poderão dar um curioso debate acerca de usar esta metodologia. Porquê? Porque costumamos aprender assim. Então se aprendemos assim, vamos lá procurar a metodologia adequada. É mais ou menos este jogo que ele faz com aquele vídeo. Para facilitar precisamente a escolha das ferramentas, quais é que são mais adequadas para a aprendizagem.
Mas não se esqueçam dos trabalhos do Damásio, os nossos vários estilos de aprendizagem, uns são mais fortes no aspecto visual, outros mais através do ouvido. E essas coisas todas não se têm que perder obrigatoriamente na comunicação à distância. Antes, pelo contrário, temos que as diversificar. Mas isto é fácil dizer, mas não tão fácil concretizar. António, estás de volta, perdemos-te completamente. E tiveste quebras de internet, ao que me parece. Eu estava a brincar contigo, que era para, tu estavas a dizer que ficou tudo congelado e não sei o que, estava-te a dizer que era bem feito, que era para vocês avaliarem o que é que me estava a acontecer a mim. Olha, pumba, fiquei também com tudo pendurado. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu espero que vocês, isto seja sido muito mais um elemento motivador para irem mais em profundidade em relação a este tema. Acho que no século XXI não vai deixar de terminar este século sem termos toda estas ferramentas implementadas, porque são imprescindíveis para melhorar a qualidade do ensino. Vai dar muito trabalho, vai haver muita gente que se desmotiva, vai haver muita gente que se entusiasma fortemente com tudo isto. Eu próprio sou um indivíduo que já ultrapassei muito o limite de idade. Vocês sabem que idade é que eu tenho? Adivinhem lá, manda os palpites, pronto. Palpites, vá. Epá, já fiz 25 anos há uns tempos, portanto, um bocadinho mais para cima. Vá. É um assunto sensível. Não é nada. Hã? Então esta é só para as senhoras. A minha avó dizia sempre que tinha 10 anos a mais. E quando lhe perguntavam a idade, ela espetava ali com os seus 10 anos a mais. Ai, Dona Carolina, a senhora está com ótimo aspecto. Ai, que bom aspecto que a senhora tem. Se ela dissesse que tinha 10 anos a menos, as pessoas calavam-se e não diziam nada. Olha, coitadinha, está com os pés para a cova, não sei o que mais. Assim, pá, pronto, está tudo ótimo. Vamos ver. Bom, querem mandarem um palpite ou não? Vá. António. Foi o João que falou? Não. Eu ia só fazer uma pergunta. Não tem nada a ver com a idade, peço desculpa, deixa-me só um parênteses. Esta plataforma que estamos a trabalhar é gratuita? É gratuita, mas paga-se. Não, é paga. Ok. É paga. Ok, obrigado. Era só para saber se... reparem, se vocês usam uma plataforma Zoom com aquele pagamento profissional, esta acaba por ficar mais ou menos alinhada com esses valores. Bom, minhas senhoras e meus senhores, damos terminada a nossa sessão por aqui. Hã? Sim, António, acho que é isso. Então, olhem, depois combinamos a forma. Está bem. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. António dos Reis e António Canhão e os colegas. Obrigada, António. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde. Pelo tempo que vai aturar. Boa tarde. Boa tarde, um abraço pessoal. Boa tarde, obrigada. Tenho fotografia.